Dentro de cada um de nós existe uma verdadeira equipe de elite, uma espécie de comando químico. São eles que decidem se a gente deve lutar ou fugir, se vamos gastar energia agora ou guardar para depois. Hoje a gente vai mergulhar nesse universo para entender como essa estratégia de sobrevivência tão antiga opera dentro do nosso corpo a cada segundo. Pode parecer uma pergunta meio estranha, né? Mas a resposta é a chave de tudo. Para o nosso corpo, a reação bioquímica a um prazo de entrega apertado e a um predador é assustadoramente parecida. Isso porque todo o nosso sistema de alarme foi programado há milhares de anos, muito antes de existir e-mail ou reunião. Para lidar com uma ameaça que está ali, bem na nossa frente, o corpo tem um alarme, um socorrista de prontidão que entra em ação numa fração de segundo. Vamos conhecer agora o velocista do nosso sistema de estresse. E essa é a adrenalina. Pensa nela como o alarme de incêndio do corpo. Ela já está lá, prontinha, armazenada em pequenas bolsas, só esperando o sinal para ser liberada. E por ser hidrossolúvel, ou seja, se dissolver na água, ela cai no sangue e age de forma quase que instantânea. É velocidade pura. E essa cadeia de comando é de uma eficiência impressionante. O cérebro percebe o perigo, pode ser um carro vindo na nossa direção, ou até uma notificação urgente no celular, e manda um sinal nervoso direto para as glândulas adrenais. Em questão de segundos, a adrenalina já está no sangue, preparando o corpo para uma ação explosiva. O coração dispara, os sentidos ficam super aguçados e a energia vai toda para os músculos. É a famosa resposta de luta ou fuga na sua forma mais pura. Tá, mas e se a ameaça não for um susto de 10 segundos? E se for uma crise que dura semanas, como um projeto de trabalho super exaustivo? Para isso, o corpo convoca um especialista diferente. A gente deixa o velocista de lado e chama um maratonista da resposta ao estresse. E esse especialista é o cortisol. Diferente da adrenalina, ele não fica pronto em estoque, não. Ele precisa ser fabricado, quando necessário, a partir do colesterol. Por ser feito de gordura, ou seja, lipossolúvel, a ação dele é mais lenta, mas em compensação, muito mais duradoura. Ele não é o alarme, ele é o gerente da crise, aquele que planeja a sobrevivência para o longo prazo. A liberação de cortisol não é um telefonema direto. É mais como uma cadeia de e-mails corporativa, sabe? O cérebro manda uma ordem para um centro de controle, que manda para outro, até finalmente chegar na fábrica de cortisol. Esse processo todo leva minutos, não segundos. E faz sentido, porque o objetivo aqui não é uma explosão de pânico, mas uma mobilização estratégica de recursos para uma batalha longa. E aqui a diferença fundamental fica escancarada. A adrenalina é sobre o agora, a sobrevivência imediata. Cortisol é sobre o amanhã, a resistência contínua. Um é um tiro de 100 metros rasos, o outro, uma maratona. Os dois são vitais, mas cada um foi projetado para um tipo de desafio completamente diferente. Então, como é que esse gerente de crise age na prática? Bom, ele reorganiza toda a economia do corpo. Primeiro, ele ordena que o fígado produza mais açúcar. Depois, ele extrai matéria-prima dos músculos e queima gordura como combustível de emergência. E como todo bom gerente em tempo de crise, ele corta gastos. Desliga temporariamente sistemas que gastam muita energia, como a inflamação e parte do sistema imune. Tudo para focar na sobrevivência. E por falar em combustível, vamos mudar um pouco o foco. Do gerenciamento de estresse para o gerenciamento de energia. O corpo tem um sistema econômico interno de uma precisão incrível, governado por 2 hormônios que decidem a todo momento se a gente deve guardar ou gastar nosso principal combustível, a glicose. Olha só esse número, 85 miligramas por decilitro. Esse é o número mágico, o ponto de equilíbrio da energia no nosso corpo. Manter a glicose no sangue nessa faixa é fundamental, porque o nosso centro de comando, o cérebro, praticamente só se alimenta disso. Para garantir que esse número não saia do controle, 2 gerentes com funções opostas trabalham sem parar. Para entender, é só pensar na gerência de um banco. A insulina é a banqueira. Depois de uma refeição, quando entra muito dinheiro, ou seja, glicose, ela guarda o excesso em cofres para ser usado depois. Já o glucagon é o caixa do banco. Quando os níveis de glicose caem, ele vai até esses cofres e libera as reservas para manter a operação funcionando. Então, a insulina entra em cena quando a gente está em um estado de abundância, de fartura de energia. A mensagem dela para o corpo é bem clara. Temos combustível de sobra, vamos estocar. Ela ajuda as células a pegarem a glicose e a guardarem em forma de glicogênio no fígado e nos músculos, ou como gordura mesmo. O glucagon, por outro lado, é o herói do jejum.
Quando a gente fica algumas horas sem comer e a glicose no sangue começa a cair, ele entra em ação. Ele vai lá no fígado e manda quebrar o glicogênio que estava guardado para produzir glicose nova e assim manter nosso cérebro sempre alimentado e funcionando bem. Adrenalina, cortisol, insulina, glucagon. Um sistema brilhante, né? Perfeitamente projetado para nossa sobrevivência. Mas o que acontece quando esse sistema, que foi feito para crises pontuais e períodos de jejum, é ativado cronicamente pelo nosso estilo de vida moderno? Pois é, aí que mora a grande ironia. Os mesmíssimos mecanismos que garantiram a nossa sobrevivência por milênios podem se tornar um problema quando são ativados o tempo todo. A resposta ao estresse, que antes era rara, agora é constante. A abundância de comida, que antes era uma bênção, agora é a norma. A armadilha do mundo moderno está montada. O primeiro grande problema surge quando o nosso gerente de crise, o cortisol, simplesmente nunca vai para casa, nunca tira férias. O estresse crônico mantém os níveis dele sempre lá em cima, e aquelas ações que eram estratégicas para um curto prazo acabam se tornando destrutivas com o tempo. E os sinais desse excesso de cortisol são as próprias estratégias dele, só que levadas ao extremo. A ordem constante para produzir açúcar leva à hiperglicemia. A retirada de matéria-prima dos músculos causa fraqueza. A gestão de gordura fica toda bagunçada, movendo a gordura para lugares como o rosto e as costas. E o sistema imune, que fica suprimido o tempo todo, nos deixa vulneráveis a todo tipo de infecção. Agora, o segundo grande problema. Ele acontece no sistema de gerenciamento de energia. Esse bombardeio constante de açúcar e a demanda sem fim por insulina podem levar o sistema todo ao colapso. O resultado é a condição que a gente conhece como diabetes mellitus. E existem dois caminhos principais para essa falha acontecer. No tipo 1, o próprio corpo se ataca e destrói as células que produzem insulina, ou seja, falta insulina. Já no tipo 2, que é bem mais comum, as células do corpo começam a ignorar os sinais da insulina, elas ficam resistentes. E aí o pâncreas não consegue mais dar conta do recado. O resultado final dos dois é o mesmo. O açúcar não consegue entrar nas células e se acumula perigosamente no sangue. E o corpo, coitado, entra em desespero para lidar com esse excesso de açúcar. Os rins tentam jogar o açúcar fora pela urina, o que leva a pessoa a urinar demais. Isso causa desidratação e uma sede que não passa. E o mais irônico, mesmo com todo esse açúcar no sangue, as células continuam famintas, o que gera uma fome excessiva. São os famosos 3 P's, que são, na verdade, um grito de socorro do corpo. No fim das contas, a questão é uma só. A gente está tentando rodar um software do século XXI em um hardware biológico da Idade da Pedra. Nosso sistema de estresse e de energia foi moldado para um mundo de perigos raros e comida escassa, não para o estresse do dia a dia e a abundância infinita do mundo de hoje. Isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental para a gente refletir, né? Agora que a gente conhece esses comandantes químicos internos e sabe como eles operam, como podemos adaptar nosso ambiente, nossos hábitos, para trabalhar a favor da nossa fisiologia antiga e não contra ela? A resposta para essa pergunta talvez seja a grande chave para a saúde e para o bem-estar no mundo de hoje.